Esse é o segundo trabalho que será apresentado hoje, né? A segunda bolsista é Gê Ramagai. Gê é museóloga, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com suas pesquisas focadas na museologia social indígena, repatriação de bens culturais, memória ancestral, anticolonialidade e patrimonialização. Você pertence ao povo Machacali, né? Mas tem um Ticumã, clã da onça, ela é mãe e artista independente, que aborda em seus trabalhos maternidade, cultura, sonhos, memória e pautas da luta indígena. Márcia Moura é educadora, escritora, doutora em História Social pela USP, aprendiz dos conhecimentos repassados pela mais velha e mais velhos, pratica a pedagogia da afirmação indígena a partir das aprendizagens vivenciadas no território e fazendo o caminho das águas. Ela é autora dos livros O Espaço Lembrado, Experiências de Vida em Seringais da Amazônia, Tecendo Fios de Memórias Moura e de Outros Parentes, esse é um outro livro, e o terceiro, O Curumim do Rio do Machado. Márcia vai ser a interlocutora do trabalho, e eu esqueci, eu estava muito nervosa no início, esqueci de falar um pouco da composição das mesas. Quer dizer, cada uma das bolsistas, a gente convidou, elas não são, apesar de serem indígenas, elas não são dos povos retratados por Frisch, né? Elas pertencem tanto a territórios geográficos diferentes, como também a povos diferentes. Então, a ideia foi convidar 2 interlocutores pertencentes aos povos retratados por Frisch para criar justamente esse diálogo. Eu acho que esse diálogo não poderia ser com outras pessoas, que não fossem, que esses povos não estivessem aqui conversando sobre as imagens também e sobre o trabalho realizado. Então, eu passo a palavra a Gê, que vai se autodescrever primeiro. Quando eu mudar lá, ele muda aqui no computador também? Ou não? Baixe Cacopá, saudações a todos. Eu me chamo Gê Ramagai, sou do clã da onça. Meu nome significa onça parida, ou seja, aquela onça fêmea que deu à luz, porque eu tenho um filho, e o meu filho se chama Ramagai, que é onça macho. Na nossa língua, as mesmas palavras com diferentes entonações, ou dependendo de gênero, elas mudam totalmente o significado. Eu sou também Munai, que significa servo no meu povo, e é um termo para terceiro gênero ou LGBT, é um termo guarda-chuva que nós temos, então é como se fosse um outro clã também. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena de baixa estatura, tenho nariz aquilino, cabelo preto ondulado e me visto com roupa preta, calça jeans preta, bota preta e um poncho preto e branco andino. Eu vou começar a apresentação. O meu trabalho ele se chama De Dentro para Fora, Produções Etnográficas de Albert Frisch, sobre a ótica indígena Moura e Miranha. O meu trabalho ele é um recorte do recorte do recorte, porque o acervo do Frisch é sobre a Amazônia, né, as viagens que ele fez, e sobre alguns dos povos que tem nesse território. E como, por questão de logística, não seria possível eu percorrer todos esses territórios, então, eu fiz um recorte pequeno para os Moura e os Miranha, porque eu sou Machacali, né, nossa autodeterminação é Ticumã, significa o povo, e a gente é nativo do Cerrado e da Mata Atlântica, e a Amazônia é outro bioma completamente diferente, é outra realidade. Então, cada existência indígena em cada bioma do país, ela é moldada pelo ambiente, pelas nossas culturas. Então, eu não me senti no lugar de falar por esses povos, eu posso falar apenas pelo meu povo e por mim, principalmente. Então, eu entrei em contato com lideranças, né, dos povos, incluindo a Márcia Moura, para poder produzir, né, essa pesquisa, fazendo uma viagem diretamente aos territórios, porque eu não queria ficar da minha casa produzindo esse conteúdo como mais uma visão de fora, tal qual o Frisch, né? E aí eu fiz um mapinha para mostrar mais ou menos a nossa rota, né? Eu saí de avião de Minas e a gente pegou barco e carro em vários trajetos, né?
nos territórios Mura e também para chegar no território Miranha, um novo território Miranha, né, que eu vou contextualizar um pouquinho mais para frente. E aí é só para vocês terem uma ideia assim da distância que foi percorrida, né? Aí eu coloquei algumas fotos que eu também produzi para poderem fazer uma contraposição às imagens do Frisch, né? Essa é a aldeia Mura Itaparanã, ela é em Canutama, no Amazonas. E essa é a casa da dona Raimunda Miranha, em Humaitá, também no Amazonas. No sul do Amazonas que a gente foi. E aqui é outra territorialidade, a Maloca Mura, né, em contexto urbano, na cidade de Porto Velho. E a Maloca Querida, que é na comunidade ribeirinha de Nazaré. Eu não consigo ver. E aí que eu coloquei aqui uma imagem do Frisch, né, de 1867, que ele colocou o povo Mura, uma única foto do povo Mura, numa canoa, e ele define eles como domesticados, índios domesticados. E os Muras da aldeia Itaparanã, uma foto que eu tirei em 2022. Tem um machacali perdido ali no meio, que é meu filho, mas os Muras são os do fundo. Ele está meio deslocado ali. Essa foto, né, ele tirou somente uma foto dos Mura, porque na ótica do Frisch, eles já não valiam mais ser retratados, porque ele queria mandar para o exterior, né, para quem encomendou essas fotos, imagens que reforçassem o estereótipo do indígena selvagem, pelado na floresta, canibal. Então, ele não tirou mais nenhuma foto dos Mura, e essa foto que a gente levou para Itaparanã, junto com outras fotos de outros contextos, né, que se relacionavam com eles também. Eu trouxe uma fala da dona Raimunda Moura, que é uma anciã do povo, e ela diz: isso, os costumes, é muito importante para o povo indígena, ter sua tradição e voltar à sua cultura. Essas falas foram relacionadas às fotos, porque eles puderam, em vários momentos, fazer paralelos no que correspondia à realidade, né, que estava retratada ali, e o que não correspondia de forma alguma. Tinha algumas árvores que estavam com nomes errados, as canoas não representavam a canoa que eles usavam no período. Então, a gente conseguiu ver várias alterações que Frisch fez nas fotos, né, desde montagem de cenários, até fotografar indígenas no fundo branco, recortar e depois colar eles num cenário de floresta. Então, foi assim, uma conversa muito produtiva com todos os membros da comunidade, desde crianças até anciãos, e cada um com sua perspectiva. Alguns se viam nas fotos, outros não. E uma fala importante do Randesh Mura, que é uma liderança espiritual, né, da aldeia Itaparanã. Ele diz: hoje, no século XXI, as pessoas ainda fazem isso, ainda se apropriam da imagem devidamente. Elas ainda faltam com a verdade quando falam que vão fazer uma coisa e fazem outra. Elas vendem as fotos, fazem exposição com as fotos, que é muito lucrativo. Isso foi numa discussão que a gente teve, né, que é uma pauta muito atual. Apesar de a gente estar falando do século XIX, a gente ainda tem fotógrafos indo nas comunidades e produzindo imagens e vendendo elas no exterior, contribuindo para toda uma narrativa prejudicial para nós hoje em dia, e que as pessoas que foram fotografadas não recebem nenhum crédito, nenhuma informação sobre isso. Então, ele contou um caso recente, né, do ano retrasado, se eu não me engano, né, para poder fazer esse exemplo, ou seja, uma coisa que estava acontecendo ali no século XIX, a gente ainda tem que lidar com ela, né? Então, eu acho importante a gente ver que é uma coisa que não ficou no passado, não foi uma produção ali e acabou, não teve impacto nenhum. E aí a gente foi para Nazaré, né, o distrito ribeirinho de Nazaré. A gente viajou, né, de Rondônia, né, de barco, saindo da capital Porto Velho, para esse distrito que é dentro de Porto Velho. Mas Nazaré não é somente ribeirinha, ela também é indígena, né, e é uma questão que é muito apagada na comunidade e fora também. E a gente teve contato com pessoas de vários contextos, desde as pessoas que se denominam indígenas, até as que não, mas que algum parente se reconhece como, e pessoas que se autodeclaram como indígenas abertamente, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, da dona Maria Joana e do seu Edi, que é o esposo dela. Eles tiveram uma visão totalmente diferente das imagens, né, de rememorar o passado, né, trazer memórias, lembranças ali do período de pescaria, o período que era bom,
que podia pescar o pirarucu e não era proibido, que podia pescar peixe-boi e que tinha em abundância, né? Mas também algumas memórias dolorosas, como o período nos seringais. Então, essas fotos elas foram assim de puxar os fios da memória, né, como a Márcia diz no trabalho dela, o tempo todo, né, através da interpretação dessas imagens e puxando lembranças muito antigas, muito antes de todos nós, né, e fazendo essa grande teia de memória durante a avaliação das imagens. Esse é o seu Wagner, ele também é lá da comunidade de Nazaré. Ele é conhecido como um exímio conhecedor da Amazônia. Ele tem conhecimento de tudo. A gente conversou não só nesse momento da foto, que ele estava, na verdade, falando com a Márcia, mas ele foi na casa várias vezes, né, na Maloca várias vezes, e eu dialoguei com eles, a gente conversou assim por horas a fio, ele contando as experiências dele no mato, né, como usar as ervas, com quais plantas ele trabalhou, no contexto extrativista, que ele já trabalhou coletando e beneficiando castanha também, e contou a história dele toda na pescaria, desde a pescaria, de como pescar exatamente da forma tradicional um pirarucu, como pescar o peixe-boi, né? E ele é assim um museu vivo, porque ele presenciou todos os processos de perseguição do século XX, né, até o XXI, que as comunidades estão sofrendo ali no território. Então, ele sabia mencionar muito bem todas as dúvidas que eu tinha, todos os eventos que aconteceram. Assim, foi maravilhoso ter essa troca com ele, e ele puxava muita coisa através dessas imagens também, sabe? E o seu Chico e a dona Nazaré, eles também são lá desse distrito de Nazaré, e ele é de família nortista, indígena, e ela é de família nordestina, e ele tem parentesco com o indígena, mas não sabe qual etnia, mas ainda assim ele se autodetermina, né, e sabe os costumes e sabe dizer, né, várias formas tradicionais de se pescar jacaré, pescar pirarucu, né, e contou várias histórias também sobre o rio Madeira, né, que passa pelo território, e com muito orgulho, sabe? E a dona Nazaré, ela já fala que ela nunca teve um contato muito direto com indígenas nas aldeias, né? Mas que ainda assim ela já tinha visto eles pela FUNAI, já tinha visto ali em Nazaré também. São vivências muito diferentes de uma pessoa para outra, se a gente for pensar no território que a gente percorreu. Então, eu acho importante a gente conseguir fazer esses recortes, sabe? E essa é a dona Raimunda Miranha e os netos dela. Os Miranhas têm muitas fotos deles, que o Freixo tirou. E várias... Nós temos as fotos que foram tiradas com fundo, sem fundo. E essa aqui, por exemplo, dá para ver que é uma montagem, porque ela está toda recortada ao redor das pessoas. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma margenzinha branca. E ele define eles como índios antropófagos com ipadu na boca. Ipadu é uma erva que eles usavam para se manterem alertas na mata, né, durante as caçadas. E ele gostava muito de empreender essa narrativa de que, olha só esses selvagens que eu fotografei aqui ao vivo, sabe, em momento imediato, mas não era realidade, porque muitas vezes ele tirava aquela foto num ambiente urbano, num ambiente de seringal, e depois colocava a imagem da floresta no fundo, ou tirava a roupa das mulheres. Eu coloquei uma foto mais para frente sobre isso, né? Mas a dona Raimunda, ela ainda assim teve uma visão muito positiva de algumas imagens, de relembrar, né, também esse tempo que passou, que era possível no território, que era possível pescar, que era possível viver de coleta, né? Mas ela tem memórias muito tristes também, muito duras, né? Eles foram tirados do território, isso uma ação recente, né? O esposo dela faleceu em 2021, então o fazendeiro fez pressão para tirar os filhos dela e ela, né, que era a liderança, do território que eles ocupavam tradicionalmente, por meio de ameaça, né? Então, ele ameaçou a vida dela e da família, e ela teve que sair e viver na periferia, né, de Humaitá, no Amazonas, mas tem sempre aquele anseio de voltar para o território, de ter a demarcação, como vários outros miranhas brasileiros têm esse desejo de recuperar a língua com os miranhas da Colômbia,
de demarcar seus territórios, viver de forma tradicional, mas que é sempre impedido por meio de muita violência, né? E aqui alguma das fotos que a gente mostrou para ela, e ela não reconheceu diversas questões, porque o Frisch, por exemplo, mandou despir essas mulheres, e, na verdade, a gente pode ver por marcas nas canelas delas, que elas usam uma roupa tradicional que é um trançado, que ele faz uma pressão ali, então fica marcado na pele. Elas usam também uma saia feita de couro, e essa é a verdadeira vestimenta tradicional delas, mas ele bota que ali na legenda, né, é o traje habitual delas sem nada. Então você pode ver que elas estão constrangidas, e para piorar, assim, no fundo da imagem tem um varal de roupa. Então como é que elas estão vestidas de forma tradicional se tem um varal de roupa lá no fundo, né? E do lado ele faz isso com uma menina que é uma criança, a gente vê que ela está tampando o seio, está olhando para baixo, né, para recriar uma foto que ele tinha tirado também de uma mulher adulta, também sem camisa e só de saia. Então, ele fez a mesma coisa com a criança. A gente pode reparar também nos cabelos raspados, que remetem muito aos colégios salesianos que tinham no período, né, na Amazônia, que pegavam as crianças indígenas e raspavam o cabelo delas para tirar toda a identidade, né, e catequizar elas de fato, né? Então, tirando a relação espiritual que a gente tem com o cabelo, isso em povos de norte a sul do Brasil, né? Então, eles raspavam a cabeça dela para tirar toda a identidade, seja se for mulher, se for homem, acabava toda a identidade ali. E a cultura também. E o Frisch não foi o primeiro e nem o último a fazer esse tipo de coisa, né? No meu trabalho, eu trago também ilustradores do século XIX e fotógrafos também que despiram as mulheres, constrangeram, tiraram elementos tradicionais, botaram elementos de outro povo naquele povo para dar uma imagem do que os estrangeiros queriam ver, o que seria o índio brasileiro, né? Então, são imagens bem manipuladas que a gente tem que ter uma visão crítica delas. Aqui eu coloquei algumas palavras, né? Essa é a foto que eu falei que ele fez a reconstituição, né? Mas no caso aí é uma mulher mais velha e um homem também. E algumas das palavras que ele usa para categorizar indígenas nas fotos dele: semicivilizados, domesticados, submissos, antropófagos, selvagens. Então, assim, tendo essa leitura da própria legenda que ele produziu, a gente consegue entender a intencionalidade do discurso dele, né? A gente consegue entender o caminho que ele estava percorrendo com essas imagens e a produção delas. Aqui eu trouxe as fotos mais mencionadas pelas comunidades, né, de maior relevância, o pirarucu. Inevitável. A feitoria do pirarucu, que o seu Edi explicou assim, com minúcia como que é trabalhado o pirarucu depois de pescado, né, ali na própria margem do rio mesmo. O jacaré-açu também, e o peixe-boi, inegável, né, que descreveram para mim como que faz a mexira, que é um prato tradicional com o peixe-boi, como eles preparam a carne, que o peixe-boi tem várias carnes dentro dele, carne de boi, carne de peixe, e eu acho que carne de tartaruga. Várias carnes dentro de um animal só que alimentava a comunidade toda. Também a foto do japá, que é essa cobertura em cima da canoa, que o seu Edi descreveu como que produzia ela com as folhas da bananeira brava, né? Então, era usada para as viagens e protegia do sol, protegia da chuva e do frio da noite também, né? E eles viajavam assim, para fazer grandes pescarias, alguns trajetos. Aqui também a foto do trabalho com cauche, né? No Seringais, que também é um contexto que vários povos, os Mura e os Miranha, também passaram por eles, né, no século XIX, início do século XX. E eu deixo aqui, né, para finalizar, meu agradecimento na minha língua ao Eri, e também um questionamento da Métier Mura, que é a liderança espiritual do Itaparanã, que ela trouxe para mim logo no começo da minha pesquisa. Ela disse: essa pesquisa vai mudar a visão sobre o que está lá no acervo do IMS. Eu acrescentei, né, que é o acervo do IMS. Ela queria saber o que a pesquisa ia trazer de mudança e o que o IMS poderia propor de mudança através dessa bolsa, né, dessa pesquisa. Seria uma informação que só vai ficar jogada ali
para quem pesquisar, extremamente específico, querendo ter acesso àquela informação, ou vai ser uma coisa que vai realmente trazer um impacto e uma mudança para a comunidade e para as outras pessoas que tiverem contato com esse acervo, né? Então, esse questionamento que ela fez, logo assim que eu cheguei, né, nem foi no dia que a gente mostrou o acervo ainda, já ficou na minha cabeça, assim, para o resto da vida, porque é uma coisa que eu vou me questionar sempre, né? A questão de qual a relevância que isso vai ter para a comunidade e qual a relevância que isso vai ter para promover um impacto de mudança, de fato, né? Porque as fotos do Frisch tiveram o impacto dela e tem, que a gente vê ele até hoje, né? A imagem do selvagem hostil ou do bom selvagem, depois a gente vai ver o indianismo que reforça tudo isso. Então, a gente ainda sente os impactos disso hoje em dia. E agora a pesquisa, as narrativas deles mesmos, será que a gente vai conseguir fazer reverberar tanto quanto essas imagens do Frisch? Eu deixo esse questionamento ao Eire. Muito obrigada. Muito obrigada, Gê, e muito obrigada por esse questionamento final, que realmente é extremamente importante para, né, acho que para as instituições que trabalham, que têm acervos e que trabalham com acervos de povos, né, indígenas e de outros povos, né? Assim, o que isso vai mudar após essas pesquisas, ou como que a instituição vai lidar com isso depois. Agradeço muitíssimo e passo a palavra para a Márcia Moura. Tá ligado já? Tá ligado aí, gente? Então, vamos se ligar. Purangacaruca, Israel Boassara, Semirá Samura, Sererá Maciamura, Tanamaque, Seruri, Acica Iquepe, Petrupi, Uacatarrepé. Esse parecer, eu fiz um parecer, né? A academia sempre me cobrou muito isso, e eu acho muito importante também trazer para a escrita, né, os nossos conhecimentos, porque a sociedade não indígena valoriza muito a escrita e a gente tem que se apropriar dessas ferramentas da sociedade não indígena também para fortalecer a nossa luta, né? Eu não vou traduzir agora o que eu falei, vou deixar só para o final. É importante dizer que, no século XIX, quando o Frisch passou por lá, pela Amazônia, e fotografou apenas uma família, Mura, nós estávamos num processo já desde o século XVII, no enfrentamento com os invasores europeus, né? No século XVII, teve uma guerra de 100 anos, ali na região onde eu vivo até hoje, e estou fazendo esse trabalho de recuperação da memória Mura, né? Recuperação da memória do corpo, do espírito, território Mura. E é importante dizer que, por conta desse trabalho, eu venho sofrendo sérias perseguições do Estado e continuo ainda sendo vista como o Estado sempre viu o nosso povo, como selvagem, que estou respondendo processo por falta de urbanidade. Então, esse olhar ele permanece sobre nós cada vez que a gente vai contra esse processo de apagamento, contra esse processo de introdução indígena, né, na sociedade nacional. Foi muito importante, né, a apresentação dos parentes, inicialmente, porque eles já contextualizam o que nós resultamos disso tudo. Nós não falamos mais nossa língua materna, inclusive desde o século XVIII, diante de tamanha violência que foi cometida contra o nosso povo. Uma das cartas mandada por um dos funcionários da coroa portuguesa no século XVII dizia exatamente que, enquanto houvesse Mura no Rio Madeira, não existiria nenhuma agricultura iria para frente, nenhuma vila iria para frente, porque nós éramos piores do que formiga. Simplesmente porque uma das táticas nossos antepassados, era destruir os roçados dos invasores, porque eles ficariam sem alimentos e teriam que ir embora. Então, assim, na historiografia, né, escrita por não indígenas, nós somos o terror.
somos os piores dos piores. E essa imagem ainda permanece viva no imaginário da sociedade não indígena. Realmente não sou muito amável, não. Acho que deve ser por conta desse espírito dos meus antepassados. Mas, enfim, vamos lá. Então, esse parecer, ele é um parecer que é um diálogo, né, entre parentes. Eu tive a satisfação de receber a G. Ramunganha lá na Maloca Querida, com o filho dela, né? Faz parte da nossa cultura indígena, né? E principalmente Mura, a gente fazer esse processo de agregação, né? E de murificação. A gente murificou um pouco a G nesse período que ela ficou lá. E recebemos o filho dela como nosso neto, né? Eu e meu companheiro temos ele como nosso neto. Ampliamos nossas relações de parentescos. Então, esse parecer ele é um parecer, né, onde a gente faz então essa troca de percepções, né, percepções indígenas, né, sobre fotografias de um fotógrafo europeu no século XIX, né? E uma das questões que eu, assim, no geral, quero dizer que o relatório da G ele tem uma importância política, uma importância cultural, né? Ele traz uma importância que abrange desde a análise do discurso desses viajantes europeus, né, que trazem para essa análise desse olhar deles sobre nós, mas também traz, né, foi de extrema importância ela ter ido no território, de ela ver o resultado de toda essa política que o Estado implementou, né, de apagamento, de extermínios, de invisibilidade. E, ao mesmo tempo, as fotografias serviram de ferramenta para a gente trazer fazer rodas de conversas, encontros pessoais com os parentes e fazer esse trabalho de rememoração. Essa estada da G lá e a conversa com as fotografias contribuiu muito com o trabalho que eu faço lá de rememoração, né, e de recuperação de memória. Então, ele foi de extrema relevância para nós, né, e já responde um pouco a questão que foi feita sobre a relevância da pesquisa, né, também. Então, assim, não vou poder apresentar todas as minhas questões que eu levantei, mas algumas coisas. Né? Essa questão do racismo anti-indígena, né? Muitos historiadores e outros pesquisadores das ciências sociais podem dizer que a análise da G é ahistórica, no sentido de dizer que tem que analisar o tempo de quem estava escrevendo, né? Que não existia esse conceito, mas, enquanto conceito teórico, enquanto categoria de análise, poderia até não existir, mas, na prática, já existia o genocídio, já existia o epistemicídio e já existia o etnocídio, ou seja, né, já existia tudo isso que hoje, enquanto categoria de análise, caracteriza aí, né, essa ação anti-indígena e racista sobre nós, povos indígenas. Sobre a questão de tirar as vestimentas das indígenas mulheres para fotografar, né? Também outros projetos que eu dei uma olhada, que eu li, né, sobre a questão, outros projetos que foram apresentados além do da G, percebi que para nós indígenas, né, mulheres, isso gerou um impacto muito grande para nós, porque são várias violências que se cometem com o nosso corpo e espírito, que é nosso território, né?
a primeira violência de nos obrigar a vestir roupas, né? Eu faço trabalho de história oral e eu já ouvi muito mulheres de diferentes povos falarem da violência que foi elas serem obrigadas, as mulheres mais velhas, seriam obrigadas a vestir roupas, né? Por meio das roupas também foram as doenças. E depois a violência, né, de ter já depois trazido a concepção cristã sobre a necessidade de cobrir o corpo e ter que obrigá-las a tirar novamente essas roupas. Então, é de extrema violência, né, o que se comete e que se cometeu em relação a essa questão que parece ser uma questão muito simples, mas é de uma violência extrema. E que a AG pontua muito bem isso. Então, de dizer que essas fotografias, sim, fazem parte de um projeto de etnocídio, de epistemicídio, mas, como bem disse a nossa irmã negra, nas observações dela, elas também podem ser tomadas como ferramenta para recuperar nossas memórias também, né? E achei muito importante, quando a G, dentre tantas outras coisas importantes que ela trouxe, essa questão das fotografias pavimentarem o caminho que o cinema faz, né, em relação à questão de trazer, né, e de cristalizar essas imagens estereotipadas, né, que estavam sendo construídas sobre nós indígenas. Essa questão da idealização do mito do bom selvagem, tudo mais, né, que ela já expôs muito bem, né? Essas pontuações feitas pela parenta pesquisadora não são apenas críticas numa visão anti-europeia, vamos dizer assim. Mesmo que esteja bem situado o lugar de uma indígena pesquisadora crítica à colonização, ela faz um minucioso trabalho de localizar o registro onde se comprova diretamente a prática de imposição do poder do fotógrafo que obriga a indígena mulher a se despir para forjar um não contato com os europeus, além de precisar cientificamente as formas de classificações feitas sobre nós indígenas e situar os contextos sociais, políticos e teóricos da época. Dessa maneira, não se trata de uma manifestação de posicionamento indígena diante do pensamento eurocêntrico apenas, e que já é muito relevante, mas também uma análise com bases científicas, como requer a academia não indígena. Primeiro, dizer que existe a ciência indígena, que já é a ciência que é apropriada pela ciência não indígena, né? Mas é que eu fiz questão de pontuar isso, porque, infelizmente, nos espaços acadêmicos, os nossos conhecimentos, né, não são consideradas como epistemologias, são consideradas, no geral, como meros objetos de pesquisa, né? E já vem sendo construído uma outra postura, né, por nós indígenas estarmos ocupando e demarcando esses espaços. O trabalho da G também foi muito importante no sentido de testemunhar situações que estão acontecendo em pleno século XXI, que é aonde uma família, né, Miranha, foi pressionada e expulsa do seu território, né? A gente só conseguiu encontrar a dona Raimunda Miranha porque os Mura do Itaparanã nos ajudaram, colaboraram para que a gente pudesse localizá-la, porque a família dela já se encontra na cidade, ela já foi retirada para não morrer, né, do seu território. Então, essa pesquisa ela testemunhou esse acontecimento que está acontecendo agora, assim também como testemunhou a invasão e a destruição do território dos Mura do Itaparanã, né, e a urgência de demarcar esse território. Então, eu vou pular aqui, porque tem bastante coisas já aqui para o final, né?
Tem? Ah, então tá. E, assim, achei... já coloquei essa questão do anacronismo, né, que não cabe trazer esse olhar, né, dos cientistas não indígenas sobre as nossas percepções, porque, para nós, o passado ele está interligado ao presente, e só haverá futuro se aqui no presente a gente existir, se nossos territórios forem demarcados, se a garantia da nossa existência for levado a sério. Não só para nós, como para todos do mundo inteiro, né? As mudanças climáticas estão aí, já dando os sinais de que o presente, né, é para fazer a demarcação dos territórios. Sem demarcação, não tem como enfrentar essas situações de mudanças climáticas e não tem democracia. Então, a figura do índio, né, como estereótipo e olhar do europeu, era, portanto, algo a ficar no passado, imutável e inquestionável, para que o progresso pudesse pavimentar caminhos para os não indígenas. O discurso que os indígenas são ultrapassados e estariam no caminho do desenvolvimento é formatado até hoje e esteve presente nos processos sangrentos da construção da Transamazônica, das usinas hidrelétricas de proporções monstruosas que destruíram territórios tradicionais e das mineradoras que matam rios e florestas em nome do dinheiro e do suposto desenvolvimento, né? Isso é a partir da fala também da G, que ela traz, né? E aí ela traz aqui essa questão que não considera, né, que considera o discurso anacrônico falacioso, né? E aí, com base nisso, ela traz aqui algumas pontuações, né, de produções de intelectuais indígenas, né? Ela traz aqui antes, né, os parentes, né, correspondente a uma outra parte da Abya Yala, né, que é falando sobre que já transitavam da oralidade para a literatura desde o século XVIII, transcrevendo suas cosmovisões e fazendo suas autobiografias, onde, inclusive, discutiam sobre os processos de etnocídio, desigualdade e estigmatização, né? Isso ela fala, já que já existia uma constante movimentação entre os indígenas, né, que já faziam todo esse debate já no século XVII, se referindo aqui aos direitos civis e abolicionistas nos Estados Unidos, né, no século XIX, né, também. E aí ela traz aqui que, já no Brasil, a literatura indígena só começou a ser produzida, ao que se sabe, na segunda metade do século XX. E aí ela traz a Eliane de Potiguara como referência, né? Para nós, escritoras indígenas, a Eliane Potiguara é uma grande referência. E ela traz aí as questões políticas, né? As questões das cosmovisões, né? Dos territórios, da situação de indígena que foi tirado do seu território e obrigado a viver em péssimas condições de vida na cidade. Então, ela traz todas essas questões na escrita dela. Mas, assim, enquanto grafia, ela é a primeira escritora, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Mas, se a gente considerar que a literatura indígena ela não diz respeito apenas à questão da escrita, mas a literatura, para nós, é a oralidade, e que nós, indígenas escritores, temos como referência para a nossa escrita essa oralidade, esses saberes, esses sabores que a gente vivencia, que a gente aprende com os nossos mais velhos e mais velhas, e vivendo
com as nossas coletividades, seja em qualquer contexto, porque é importante dizer que, diante de uma política, né, de genocídio, de epistemicídio, de etnocídio, e quem é que garante que começou só há 520 anos atrás? Isso é a historiografia oficial que traz essa datação, mas quem é que garante que isso não começou muito antes? E a gente precisa sempre desconfiar dessas periodizações históricas, pois nosso tempo é outro. Se eu for falar de um tempo Mura, por exemplo, né, nosso tempo Mura é outro. Nós temos o tempo em que éramos livres e que fizemos o caminho das águas dos Andes até o Rio Madeira, aonde eu vivo hoje, e está ali por cima do meu território a cidade de Porto Velho, e ali nas proximidades, por onde a Gê passou de barco com seu filho, e eu pude mostrar para ela e dizer: Gê, aqui nesse rio, no Rio Jamari, aonde em frente tem uma comunidade ribeirinha, né, chamada São Carlos, e no fundo dessa comunidade tem um lago Cunhã, que é nosso território também. Aconteceu no século XVII uma guerra de 100 anos, né? E hoje, nesse território do Rio Madeira, para o lado de Rondônia, aonde a Gê percorreu, em que ela apresentou, essas pessoas não conseguem dizer que são Mura, essas pessoas não conseguem dizer que são Torá, essas pessoas não conseguem dizer que são Parentintim, que são Munduruku e tantos outros povos que percorreram por esse rio. E hoje o Estado não reconhece a nossa existência Mura para o lado de Rondônia, mas o Rio Madeira todo é território ancestral Mura. Então, com isso, eu quero dizer que, desde quando esses europeus chegaram nas caravelas, com suas feridas, suas doenças, nós soubemos acolhê-los, nós curamos suas feridas, nós oferecemos nossos melhores frutos, nossos melhores alimentos, e, em troca, eles sempre quiseram nos exterminar. Isso também são palavras de Ailton Krenak. E eu quero dizer que tem um livro, que eu não estou me recordando o nome agora, mas é da Luma Prado, que também é historiadora e também da área jurídica, formada na USP, que ela traz um estudo historiográfico do século XVII na Amazônia, em que as mulheres indígenas recorriam à justiça para denunciar o sistema de escravidão, né, e conseguir se libertar daquele patrão que a escravizava excessivamente, e, na condição de ela dizer que era cristã, estudista do rei, ela conseguia sair daquele sistema de escravidão e escolher um outro sistema mais a menos. Mas, com isso, ela conseguiu libertar a si própria e várias pessoas das gerações delas. Ou seja, os europeus nos descrevem, desde o século XVI, como débeis, como monstruosos, selvagens. Mas nós sempre soubemos fazer política, nós sempre soubemos fazer negociações, nós somos seres pensantes. E, desde aquela época, imagina, naquele contexto do século XVII, em que não tinha essas instâncias todas de proteção, não proteção, mas que a gente pudesse contar com alguns aliados, essas mulheres fazendo esse movimento no século XVII, de se libertarem suas famílias. Então, a gente mesmo, nós mesmos indígenas, precisamos fazer outros registros de memória, né, porque é urgente. E dizer que, já no século... só para encerrar aqui, vou ler, né? Além do importante registro da existência e resistência dos Mura de Rondônia e sul do Amazonas, dos Miranha, também do sul do Amazonas, o trabalho da Parenta, pesquisadora, também traz presente a movimentação de resistências políticas do século XIX,
para contrapor a ideia de anacronismo. Não deixa escapar a presença das políticas desenvolvimentistas que atravessam nossos territórios, sendo ainda atenta em registrar a existência da primeira escritora, considerando a grafia, mas também a percepção de mundo indígena. Eliane Potiguara e sua importante colaboração com as lutas indígenas, por meio de sua escrita literária e política desde a metade do século XX. Contudo, é importante ressaltar nossa percepção indígena, a qual, com certeza, aparenta pesquisadora também corresponde e vivencia com seu povo, de que a literatura indígena não diz respeito apenas à escrita, mas também à literatura oral, a qual se mantém no espaço da oralidade e também é transposta por nós indígenas, escritoras e escritores para a grafia, por tomarmos como referência para a nossa escrita literária. A título de colaboração, também apresento a informação de que há registros de produções escritas por indígenas que remontam ao século XVII, que se refere, isso no Brasil, né, no território Pindorama. Se refere às 6 cartas dos indígenas Camarões, 3 de Felipe Camarão, uma de Diego da Costa e 2 de Diego Pinheiro Camarão, pelo menos uma delas direcionadas a Pedro Poti, presentes no arquivo da Companhia das Índias Ocidentais, na Real Biblioteca de Uaia, na Holanda, divulgados por José Higino Duarte Pereira. Né? Então, isso mostra o quanto que a gente já estava lá no século XVII escrevendo, além de ter que guerrear mesmo com nossas próprias guerras, né? Guerras de 100 anos, e, ao mesmo tempo, escrevendo, debatendo, resistindo, fazendo negociações, a mais, muito mais do que 520, porque eu desconfio muito dessa datação histórica. No mais, Nemeguere, a minha parenta G. Ramungan, e ao Instituto Moreira Salles, Nemeguere. E, traduzindo aqui, né, essa língua que eu falei inicialmente é o Nhangatu, que tem como base o tupi. Alguns historiadores e linguistas dizem que não é uma língua indígena, porque diz que foi criada pelos jesuítas. Mas não tem como os jesuítas ter criado uma língua, porque eles não de tronco indígena, porque eles não são indígenas. Eles se apropriaram dessa língua, transformaram essa língua numa língua de mediação, de comunicação, porque eles precisavam catequizar os povos indígenas. Então, essa língua, de fato, foi utilizada como um instrumento para escravizar, para matar, para negociar, para catequizar. Mas nós, indígenas, nos apropriamos dela. E muitos indígenas, por exemplo, lá de onde vem um parente que esteve aqui conosco, lá do Alto Rio Negro, por exemplo, que são os Baré, lá é uma língua oficial, né? O Nhangatu, é uma das línguas oficiais. E muita gente da minha idade, eu vou fazer 50 anos, se Namanto aqui permitir, né? O parente Ticuna é lá do Alto Rio Negro também, né? Não? Ah, é do Solimões. Mas lá também tem ticuna, não tem, no Alto Rio Negro? Mas não é o território próprio, né? É porque eu conheço uns ticuna de lá. Mas, enfim, essa língua ela foi reapropriada por nós, indígenas, e eu vou fazer 50 anos em agosto, se Namantuqui, Tupanacuã e os ancestrais permitirem. E muita gente tem essa língua como língua materna, né? E a violência de colonização foi tão forte com os Mura que, no século XVII, a gente já não falava mais a nossa língua materna. E, no século XIX, os que falavam Nhangatu já não falavam mais Nhangatu. E, no século XIX, aconteceu uma grande revolução, que foi a cabanagem, e aonde mataram milhares e milhares dos nossos, e o nosso povo foi tido como desaparecido, né? E é por isso que só tem uma fotografia nossa dos Mura, quando o Freixo passou por lá no século XIX. Né, Meguera? Muito obrigada, Márcia.
Eu não sei se vocês querem fazer, se a Gê gostaria de fazer algum comentário sobre os comentários da Márcia também, e a gente abre para perguntas, ou se a gente já... Tá? Bom, eu só gostaria de fazer uma consideração. Eu acho que a Márcia, né, e a Gê, né, quer dizer, elas fizeram um trabalho, na verdade, uma belíssima parceria, porque no acolhimento que a Márcia fez da Gê, ela também foi, né, uma coautora, ou uma participou estreitamente da pesquisa, né? Então, a experiência da Márcia, né, como historiadora, acho que demonstrou hoje, né, maravilhosamente, o que é, né, um olhar de um pesquisador, de um historiador indígena, né, sobre a sua história, né? Falar de tempo que a história fala, né, e entender que é outro, né, outro conceito de tempo e outro conceito de temporalização de tudo isso é extremamente importante. E eu fiquei assim muito emocionada de ouvir, porque eu acho que isso é decolonizar, de fato, né? A gente tem muito que aprender ainda quando fala em decolonização, quando quer, né, se apropriar, assim, né, de fato, fazer decolonização, né, com acervos e com o pensamento, tudo isso, mas é impossível a gente fazer sem, né, sem essas visões, né? Ou seja, para mim isso é um exemplo incrível de decolonização. E estou trazendo a fala da Luísa sobre a questão da importância, talvez, das fotografias, não somente para a memória, mas essa importância política atual para a questão da demarcação, né? A gente tem um trabalho muito interessante, não de demarcação, mas que talvez muita gente conhece, do Paulo Tavares, feito a partir de imagens, né, das fotografias do território Chavante, né, com uma questão de um processo mesmo, né, jurídico, para a reivindicação de genocídio, né, para a mostra do genocídio que houve com o Chavante durante a ditadura. E eu acho que as imagens do Frisch, essa pergunta também feita pela parente Moura, né, sobre o que vai mudar, eu acho que muitas dessas imagens que estão no nosso acervo, e em muitos outros acervos, elas podem servir, podem servir, se quiserem, né, se os povos quiserem, talvez para provar a existência deles em determinados territórios, já desde o final do século XIX, início do século XX. Né? É isso. Agora, eu acho que a gente pode passar para perguntas. A gente quer fazer eu achei que ele disse que não. Desculpa. Não era pergunta, né? Tá, então pode conversar. Acho que 10 minutos. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu queria que você falasse assim, um pouco do contexto Moura na questão urbana, que eu acho que a gente acabou não puxando ele muito aqui, para o pessoal ter uma ideia de que vocês estão em todos os territórios, né, na aldeia, no contexto ribeirinho, mas também nas cidades, né, e resistindo muito nas cidades. Então, a gente combinou, eu e a Gê, que a gente ia conversar uma olhando para a outra, né? Porque é uma conversa entre nós duas que vocês vão assistir. Então, é assim, né, Gê? Como você bem teve essa vivência, né? A nossa luta lá é muito grande na parte do Rio Madeira, né, para o lado de Rondônia, em que a gente não é reconhecido pelo Estado enquanto Moura. Né? Você percorreu por esse território e percebeu o quanto que as instituições, né, como as instituições escolares, elas ainda estão fazendo esse trabalho de apagamento de memória. Né? E, assim, não só para o lado de Rondônia, como também para o lado do Amazonas, existe Moura em territórios demarcados, né, em territórios em reivindicação, e Moura em contexto de cidade, e contexto de ribeirinho, e contexto extrativista. Né? Qual que é a diferença de ribeirinho para extrativista? É que questão de espaço territorial. Né? Os ribeirinhos estão às margens dos rios, no geral, também são ali, mais especificamente, um território Rio Madeira,
né, para o lado de Rondônia, como para o lado do Amazonas, essas comunidades, o espaço de Seringal foi construído em cima do território Mura e de outros povos, que, aos poucos, resultou no espaço atual, que são as comunidades ribeirinhas, onde vivem famílias que vêm desse processo de desterritorializações constantes provocadas pelas essas intervenções, né, que se deram desde as primeiras invasões, né? E hoje nós temos o coletivo Mura, que corresponde a Porto Velho e que tem interligação com o SIM, que é o Conselho Indígena Mura em Altazes, no Amazonas, e que também recebido e acolhido e luta junto pela demarcação no território Itaparanã. Então, hoje nós temos muitas famílias que vieram também do estado do Amazonas para Porto Velho, que estão na cidade, né, e indígenas mesmo, né, Mura, lá de Porto Velho, que se encontram na cidade. A maior parte dos Mura que se encontram na cidade, eles não se autodeclaram, porque a gente resulta de um processo extremamente violento, em que nós, Mura, até hoje, ainda somos considerados os piores dos piores, né? Então, muitos preferem nem se identificar, e isso traz muita dificuldade para a gente estar recuperando, né, essa memória, mas que a gente vem tecendo aos poucos, né, no Rio Madeira e em outros territórios, Mura, também do Amazonas. A gente tem uma articulação de indígenas mulheres Mura, que envolve as mulheres Mura do Amazonas e as mulheres também de Rondônia. Quero. Nesse período que você ficou lá no território Mura, né, junto com seu filho, quais foram as principais aprendizagens que você teve junto com ele? E, assim, dentro da sua perspectiva, enquanto indígena de um outro povo, se teve também questões comuns, né, e quais as diferenças em todos os contextos, né, de uma político, econômico, cultural, né, dos enfrentamentos com o Estado, essas coisas todas. Bom, de começo, assim, eu fui percebendo cada dia mais semelhanças, né? Quando conversava, por exemplo, com sua mãe, ela falava de fazendeiro, e você também contava sobre a questão da pecuária no lugar, e eu via muito do conflito que o meu povo tem com os fazendeiros, né? Que envenenam nossas águas, queimam nossa plantação e invadem cada vez mais com boi, né? Fazendo pastagem, a gente fica confinado no território das aldeias. Mas que a gente também tinha uma vida, e tem ainda, né, bem nômade, igual vocês, não para quieto, né, sempre viajando, sempre indo para o território de um povo de outra etnia, indo para outros territórios do próprio povo. Então, assim, eu fui vendo cada vez mais semelhanças e semelhanças, mesmo a gente estando num bioma totalmente diferente, né, que vocês são da Amazônia, a gente é do Cerrado, da Mata Atlântica, mas, assim, meu filho adaptou perfeitamente bem e sente falta demais da Amazônia, sente falta demais do Rio Madeira. Então, eu aprendi com vocês também, assim, uma resistência muito maior a estar no ambiente urbano, mas também a me recuperar depois de estar nele, sabe? Porque eu sou muito fraca para a cidade, você viu pessoalmente, muito fraca para a cidade, para os barulhos da cidade, para essas coisas. Então, o meu adoecimento era o tempo todo, e eu fui aprendendo formas de regular isso, né, de cura, que era um contato assim que eu não tinha prolongado, né, por tanto tempo, mas então eu não sabia como combater ele, né, vivendo assim numa área que a gente não tem asfalto na rua e tudo. Quando eu estava lá mata fechada e tudo mais, quando eu chegava lá em Nazaré, que eu realmente respirava, né, e me limpava. Quando a gente foi para o Itaparanã, né, também tive essa sensação, mas eu aprendi muito a ter essa resistência em mais outro território que a gente tem que clamar, né,
Não dá para fazer igual os meus pais fizeram, né, com todo o crédito deles, mas fugir para cada vez mais longe da cidade e acabar não indo lá e pedir os direitos dele, né, lutar pelas coisas. Clamar que aquele território da capital, lá de Minas, é nosso também e que a gente tem direito de transitar nele. Então, assim, eu aprendi muito sobre resistência com vocês e eu agradeço imensamente. E o meu filho, assim, aprendeu tudo, né, tudo. Ele é totalmente formado na escola da vida, que é a Amazônia, e que são os Mura. E ele é murinha agora, né? Além de Machacali, não tem jeito. Sente falta de tudo. E espero que a gente, né, se encontre em breve de novo. Eu fico muito feliz. Assim, é importante a gente dizer, né, porque se cria uma imagem muito romântica sobre nós indígenas. Cada povo tem uma diferença, né, e tem modos de ser diferentes. Então, a gente também teve que aprender a se respeitar e a saber o limite de cada uma. A gente também teve que aprender a entender uma a outra, né? Mas, acima de tudo, a gente compartilhou histórias, sementes, né? E formas também de cuidar, né, da criança. E isso foi um aprendizado para todos nós, né? Também só tenho a agradecer e sempre vai ser muito bem-vinda no nosso território. Você, Jojo, né? Queremos vocês lá de volta com a gente. Só para dizer, né, quem tiver interesse, tem aqui o meu livro, que resultou da minha tese de doutorado, Tecendo Memórias Mura de Outros Parentes, que essa pesquisa colaborou muito, né, de estar indo com os mais velhos, né, dizer só ainda que esse contato com as fotografias fez eles até nomear, né, na língua, né, algumas coisas, como o japá, né, que é aquela canoa com a cobertura de palha. E foi muito emocionante vê-los relembrando os outros tempos, né? E, ao mesmo tempo, muito triste de ver que esse conhecimento, hoje, para eles, está sendo desapropriado, mas que a gente continuou nesse movimento de recuperação. E esse movimento de recuperação está nas escritas que fazemos e mantendo também viva a nossa oralidade. E aí quero apresentar para vocês, né, esse desenho, que é do Uruá-Peara, que é o nosso encantado. E essa narrativa do Uruá-Peara eu só pude recuperar por meio da história oral também, né, enquanto pesquisadora, indo para os territórios, ouvindo os mais velhos e percebendo, recuperando uma narrativa de fundação e de criação, porque eu ficava muito triste, né? Todos os povos têm uma narrativa de criação, de fundação. E achava que a gente não ia conseguir recuperar alguma narrativa nessa mesma percepção. E aí, lá com os mais velhos, eles falavam o tempo todo do uruá, Uruá-Peara, que o uruá é o caramujo, e o peara é aquele que sabe o caminho, que vai na frente. Esse uruá, ele sustenta toda a vida. Sem ele, não existe nada. Ele vive no fundo do lago. Se alguém o matar, tudo se acaba. O lago seca e toda a fonte de vida se acaba. E quando ouvi essa história, eu falei, caramba, uma narrativa, né, de fundação e de criação. E aí, com isso, quando eu fui escrever o livro, ele ainda não estava na tese, eu pedi para o meu filho, Tanamura, que está aqui, fazer esse desenho, e ele achava que ele não tinha condição de fazer. E aí, uma outra concepção indígena da arte indígena. Nós não somos artistas profissionais que aprendemos a ser artistas nas escolas. A nossa arte é ancestral. E foi conduzido pela ancestralidade que ele conseguiu, pela primeira vez, fazer a representação do Uruá-Peara. E é assim que a gente vai, então, também construindo as nossas imagens para trazer de volta as nossas memórias.
Bom, muito obrigada, Márcia. Obrigada, Gé. E agora a gente já está assim, né? Passamos um pouco da hora. Raquel, podemos fazer algumas perguntas? 10 minutos de perguntas? Alguém gostaria de... Quem está com... depois. Eu de novo, Rita, queria agradecer, né, a mesa. Eu acho que a gente agora acrescenta mais uma camada, né, em relação ao anterior, em relação às contribuições desse projeto. Então, é muito bonito ouvir, né, a Gê e a Márcia conversando e sentir toda a conexão que foi estabelecida entre vocês e o processo de formação, né, entre mulheres, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né, de quando os encontros eles se dão e como foi bonito ver isso a partir desse acervo específico, né? Para a Gê, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre como foi que se deu essa entrada, né? Como é que você teceu esses caminhos que te levaram até os Mura, os Miranha, porque havia uma possibilidade muito grande, né, diante do acervo de localidades, e o que é que te faz seguir especificamente esse caminho? Uma outra coisa que eu fiquei muito tocada quando você falou foi sobre a dona Raimunda, e que, apesar de toda a violência que estava registrada na foto, né, das mulheres despidas, que foram obrigadas a tirar a roupa, ela lembrava outras coisas, né? A imagem fazia acionar a memória dela sobre um tempo bom, positivo. E aí eu fiquei muito refletindo sobre essas duas camadas que parecem muito claras, né, na obra do Frisch, que é o texto e imagem. Uma coisa é a fotografia com todas as alterações, né, que foram feitas e que você sinaliza bem, e a outra coisa é a violência textual, né, assim, que é muito mais forte. Então, é ali que ele marca necessariamente bárbaros, selvagens, vai criando novas camadas, e a escolha das comunidades e não olhar para isso, mas olhar para os parentes, para as imagens dos antigos, dos antepassados, e reumanizar esse olhar. Então, se você puder comentar se isso era frequente, né? Eu acho que isso também tocou o trabalho da Márcia, que ela só sinaliza, que apareceu também na tese dela. E eu fiquei muito tocada, Márcia, porque essa questão do tempo, ela não é um consenso, né, entre historiadores. Então, ela é meio disputada. Agora, sim, uma grande maioria quer encarcerar o tempo, quer falar em anacronismo, quer marcar as coisas em cada lugar. Então, é super importante essas reações, nessa luta, essa disputa em construir outras temporalidades e dizer que o tempo não é só uma linha, mas que existem fluxos, existem voltas, existem muitas formas de compreender o tempo, né? E aí queria te parabenizar por esse esforço seu de querer requalificar isso, né? E é importante esse movimento para vocês, mas também para todo mundo, para a gente também que não é indígena, no sentido de que permite que a gente conte outras histórias, viu? Primeiro você perguntou, né, sobre os deslocamentos, as territorialidades, né? Eu falo que foi muito graças à cara de pau que eu herdei do meu pai, porque a gente vai na conversa ali, né, vai dialogando entre os parentes e abrindo essas portas. Então, a Márcia abriu a porta da casa dela para mim muito tempo atrás, muito tempo atrás. Ela chamava para ir para lá, para conhecer o território, e, né, eu não tinha o financiamento para poder ir, né? Então, com a bolsa, isso foi possível. E aí a gente juntou a fome com a vontade de comer, como a gente fala lá em Minas. Então, juntamos as duas coisas e, através dos diálogos dela, né, com os indígenas lá, por exemplo, do território do Itaparanã, os Mura de lá, que sabiam onde os miranhas estavam, porque os miranhas ficavam se deslocando de lugar para lugar por causa dessas invasões dos fazendeiros. Então, assim, era um mistério a gente saber onde eles estavam, porque não tinha contato por telefone, o endereço que alguém sabia era um endereço antigo, que eles não estavam mais, e na própria aldeia, assim que falaram, foi mencionado o território, contaram que ocorreu essa situação de desapropriação, de invasão, na realidade, né? Então, a gente teve que correr atrás e foram eles que possibilitaram a gente saber onde a dona Raimunda estava e a família dela, né? A filha dela, no caso, tinha até saído, a gente não conseguiu mostrar as imagens para ela,
mas ela estava com 2 netos, né? E eles ficaram super intrigados com as imagens. E falando dela também, né? Aí aquela questão da fotografia, na verdade, aquela fotografia ela disse que não despertou nada nela, ela não reconhecia nada ali. Que eu cheguei a perguntar para ela se aquela raspagem do cabelo era algum ritual do povo dela, porque a gente tem alguns povos que os rituais funerários deles e de luto também, eles envolvem raspar a cabeça. E eu queria saber se era o caso do povo dela, mas ela disse que não tinha nenhuma memória disso. Então, eu tive que correr atrás e foi quando eu descobri a questão dos colégios salesianos, né? Então, ela disse que aquela imagem, de fato, não despertou nada nela, mas as que despertaram muita alegria, muito sentimento de ternura, era como em outros contextos também, lá em Nazaré, também no Itaparanã, né? As imagens dos animais e das plantas, sabe? Também do trabalho no seringal, que apesar de também ter suas violências, algumas pessoas lembravam com carinho que era o trabalho da vida, da família deles, dos pais, dos avós, né? Então, assim, tinha essas duas faces da questão, né? A violência, mas também a única memória que tinha para se lembrar, né? Oi, tudo bem? Sou Marina. Márcia, que bom te rever, na verdade, porque a gente se encontrou virtualmente no seminário do ano passado que você participou aqui no MS, né, da Imagens de Povos Indígenas em Acervos. E parabéns pelo trabalho. Já fiquei pensando bastante nessa pergunta final, que você faz muito contundente, né, a respeito dessa pergunta de volta para a instituição. E aí? Né? O que vocês vão fazer agora com isso? O que sai a partir dessa primeira faísca, ou agora já partiu para a próxima, outro assunto, lavamos as mãos, né? Enfim, da experiência com a exposição do Xingu, aqui no IMS, a gente foi para a aldeia Cuicuro, e a Canu Cuicuro, que é uma liderança feminina super forte, lá também fez esse questionamento para a gente, assim, de forma muito contundente, né? E depois da exposição, qual o compromisso de vocês aqui? A gente quer que vocês voltem nos próximos 30 anos, sabe? Cria um vínculo de verdade. E, enfim, eu, como trabalhadora temporária do IMS, como só para essa exposição, nesse momento eu nem trabalho mais aqui, então eu levo também isso para mim. É uma provocação que vai tanto para a instituição, pessoa jurídica, quanto para mim, pessoa física, porque, inclusive, nem tem essa diferenciação quando ela faz esse pedido, né? Então, queria ouvir, talvez, um pouco da Gé, mas principalmente da Márcia também, o que vocês esperam da instituição, né? Jogar um pouco de volta a pergunta, porque é claro que dá para jogar aqui, né, para o Instituto, e aí, o que vocês vão fazer? Mas a pergunta vem, e aí, o que vocês querem que seja feito? Então, essa é a minha pergunta. Jogou a batata quente de volta para a gente, né? Eu, particularmente, da minha parte, eu quero fazer umas releituras dessas obras do Frisch, usando as narrativas, né, que os Muras fizeram, os Miranha também, para poder subverter essas imagens, mas trazendo como foco principal o conhecimento deles, as narrativas deles, sabe? Então, eu quero trabalhar na imagem do peixe-boi, na imagem do japá, né, que é o barco. E a minha expectativa, assim, com o Instituto, né, é que esse acervo continue a ser trabalhado, né, e através de pesquisadores indígenas, principalmente, né, porque a gente tem muitos povos fotografados, muitos mesmo, e localidades muito distantes que assim não daria de jeito nenhum para a gente ter feito ano passado esse trajeto. Então, eu penso assim que tem muito material que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que pensar a respeito, que tem que ter contato com os povos fotografados. Por exemplo, eu falei com a Daru Ticuna, que é uma liderança ticuna que tem lá em Minas Gerais, e que ela é de origem, né, a Amazônia, a família dela é toda de lá, mas ela mora em Belo Horizonte tem uns anos. E ela disse, bom, tem pessoas da minha família nessa foto, então eu preciso de autorização para isso ser... isso tem que ser conversado com os anciãos primeiro, para a gente ver o que pode ser trabalhado. Ou seja, fizeram um trabalho já de reconhecer quem estava naquelas imagens ali, de que clã era aquele, né, e quem são os descendentes atuais. Então, é um trabalho assim, que a gente tem que ter muito diálogo com cada povo especificamente
E eu espero assim que, da mesma forma que a Jegokai fez a trabalho nas imagens dela, a pesquisa dela sobre um recorte, eu fiz sobre outro recorte, a instituição continue trabalhando nos demais recortes que esse acervo tem, porque ele é muito rico, tanto para a gente olhar com um olhar crítico, mas também para a gente fazer esse trabalho de revivar as memórias, né? Antes de responder, né, dizer que bom também saber que você estava naquela atividade que eu fui convidada para participar e que foi uma experiência muito boa também de troca de conhecimento entre parentes, né? E assim, eu não fiz a minha autodescrição e eu ainda quero fazer porque eu acho importante fazer também para que todos possam ter esse acesso, né? Eu estou usando uma proteção, isso não é um adereço, é uma proteção religiosa do meu povo, Mura do Itaparanã, né? E uso porque eles recomendaram que eu usasse, então não vou deixar de considerar, né? Porque é importante. E eu tenho cabelo cortado curto, né? Eu estou usando um óculos de grau com detalhes vermelhos. Estou usando uma capa de frio vermelha. Estou usando uma encharpe que veio lá de La Paz, que meu companheiro trouxe agora nessa última viagem. Estou usando um marico que é produzido pelas mulheres anciãs, né, do povo Uajuru e outros povos lá do Vale do Guaporé, Rondônia. E estou usando aqui um artefato cultural que pode ser chamado de brinco, é um bambu. Originalmente poderia ser uma taboca. Ele representa o meu nome espiritual, que é Tanamak, mulher guerreira. E falando sobre a expectativa que eu tenho em relação ao Instituto Moreira Salles, é que possa haver um edital específico só para indígenas, né, para dar continuidade nesses trabalhos, que aumente o número de bolsistas, o número de pareceristas indígenas também, porque vocês já viram que o resultado é ótimo, né? Então, que invistam mais nisso, porque é importante para a gente, muito importante, né? E dizer que também convidar, né, os artistas indígenas para estar trazendo não só os artistas, mas, né, todos que têm essa disponibilidade, fazem parte desses povos, estar construindo as suas próprias imagens também, vocês construírem um acervo dessas imagens construídas. Também Tanamura está por aí, né, construindo esse espaço dele enquanto artista em São Paulo. Também fica a dica para quem quiser convidá-lo para alguma atividade, né? E, no mais, é isso. A nossa expectativa é que esse trabalho continue, né? E que a gente continue fazendo essas parcerias que, politicamente, né, para a gente também é muito importante. É Meguera. Muito obrigada, Márcia. A gente tem mais uma pergunta e podemos, então, depois dessa última pergunta, já pelo avançado da hora, passar para o encerramento, então. Não, então temos duas perguntas, tá? Letícia e João, ok? Tá para ouvir? Tá. Poetene, saudação no meu idioma puri. Eu fiquei muito tocada, é mais um comentário, assim, porque estamos com o tempo corrido, mas eu queria muito agradecer, eu fiquei muito emocionada pelo trabalho de vocês e também da Jegokai, porque é muito violento quando dizem que somos extintos. E quando a Márcia falou da questão do povo Mura, me tocou muito num lugar profundo, né? Porque também falaram isso do meu povo, né? Que
éramos extintos. Então, esse trabalho, tanto com as fotografias, né, com a reescrita, com a releitura também gráfica, enfim, não é um simples trabalho acadêmico, enfim, não somente isso, tem a sua relevância, obviamente, dentro desse espaço, mas é muito mais profundo, porque isso reverbera. Isso é, de certa forma, uma maneira de dizer, de sustentar, das pessoas poderem ter argumentos, né, como vocês falaram, de reivindicar terra, de reivindicar território. Eu acredito que essa é a maior ameaça que a gente tem sofrido, né, porque quando tira o território, é uma forma de genocídio e epistemicídio, né. Então, acredito que a maior forma que as instituições, de uma forma geral, não só o Instituto Moreira Salles, podem contribuir nesse sentido, né, pelo menos na minha visão, no fortalecimento de um arcabouço de argumento que a gente pode ter para dizer: essa terra é nossa, o Brasil é terra indígena, o Rio de Janeiro, São Paulo é terra indígena, todos os biomas do Brasil são terras indígenas, né? E que isso possa nos dar sustentação para que teses como essa tese absurda do marco temporal não se sustentem, né? É um papel das instituições. Então, é necessário trabalhar esse acervo e tantos outros, no caso do Instituto Moreira Salles, né? Que retratam os povos indígenas, ver a fotografia como esse lugar da violência, mas também como esse lugar político de possibilidade de reivindicação, né? Memorial, comunitária e de existência, né? Dizer que a gente existe. Então, é um trabalho muito relevante que ele possa reverberar, ele possa se expandir. Eu acho que esse é o grande desejo, que isso chegue não também às comunidades retratadas, mas também ao Brasil inteiro, para que isso possa servir de metodologia, para que vários outros povos possam se inspirar nesses trabalhos, buscar em acervos de várias instituições e conseguir usar esses trabalhos pioneiros de vocês como método de reivindicação de memória, e que a gente possa fazer isso cada vez mais vezes e conquistar esses argumentos, né, essa sustentação que nos dê base para conseguir demarcar a terra no Brasil. Enfim, então, muito obrigada, né, Tenorim. Agora passamos a palavra para o João e encerramos, então. Das palavras que vocês nos trouxeram hoje, das histórias que vocês compartilharam connosco, de formas de viver e de fazer que vocês protagonizam e protagonizaram nesta pesquisa. Tudo isso nos leva, eu não vou tanto fazer uma pergunta como vou assumir um compromisso, que é um compromisso em que eu falo também como diretor artístico da instituição. Este é um trabalho que não fica por aqui. Tudo quanto fazemos hoje com os nossos acervos no Instituto se confronta com essa urgência de os rever e os redefinir. Porque eles foram construídos à sombra de uma história violenta, como consequência de uma história violenta. Porque todas as imagens que foram captadas no território brasileiro são consequência da violência dessa história. Se nós temos a missão de os preservar e guardar, temos também a urgência e a missão no presente de os interpretar e de os descolonizar em relação a essa história de violência. Não é possível para uma instituição cumprir esse objetivo sozinha. Tem que o fazer criando espaço e abrindo a possibilidade para vozes dessas culturas que foram reprimidas, oprimidas, que foram o objeto dessa violência, possam hoje compartilhar aquilo que vocês fizeram tão bem nesta sessão connosco. Compartilhar experiências, sabedorias, outras formas de encarar o tempo e a memória. Vocês demonstraram como tudo quanto se diz no Brasil sobre marco temporal é obsoleto e anacrónico, porque o marco temporal é 1500, com efeito. Não é 1988, não é qualquer outra data que desde 1500 se possa suscitar. E é a partir dessa consciência que tem que se construir uma forma de habitar este território, este país. Se uma instituição como o Instituto Moreira Salles tem os acervos que tem, eles de nada serviriam se não estivessem hoje como ferramentas, foi uma palavra que aqui foi utilizada, não pudessem servir hoje como ferramentas de uma resistência, de uma luta, de uma emancipação e de uma outra interpretação da história.
e da memória. Para isso nós precisamos de pessoas como vocês, precisamos das vossas culturas, precisamos de aprender com vocês a criar os espaços para que vocês possam trabalhar com os nossos acervos, para que vocês possam construir as vossas interpretações e possam iluminar a forma como nós olhamos para essas imagens. Como nenhuma instituição criada como consequência de uma história de dominação, e todas as instituições culturais o são, pode cumprir essa missão da descolonização se não abrir espaço para outras formas de fazer, para outras formas de trabalhar, para outras formas de pensar. Por isso, cada um destes momentos, a exposição Xingu, todas as sessões que temos vindo a fazer, esta bolsa de pesquisa, a continuidade desta bolsa de pesquisa, por exemplo, esse desafio da construção de programas e de bolsas de pesquisa especificamente para indígenas, é algo com o qual nós já nos confrontamos. Por exemplo, descobrimos recentemente, vou-vos contar uma pequena história que a Eliana poderá descrever melhor, fomos contactados por um dos nossos cúmplices no projeto da exposição do Xingu, o Yamalui, que é alguém que tem feito um trabalho de historiografia muito importante ao nível da identificação das imagens dos povos indígenas, para o qual nós contribuímos com a exposição do Xingu, mas esse trabalho não acabou com a exposição. Esse trabalho tem que continuar. E por isso mesmo nós estamos a rever, inclusive, a forma como nos organizamos nestes programas de pesquisa. Queremos criar condições que não dependam dos critérios de admissão, por exemplo, que ainda imperaram nestas bolsas de pesquisa, como, por exemplo, graus académicos para poder alguém se candidatar a uma bolsa de pesquisa. Por exemplo, no caso do Yamalui, ele não tinha um grau académico que lhe permitisse concorrer a uma bolsa como esta. Mas isso não vai obstar à necessidade do trabalho dele, porque o trabalho dele é importante para ele, para o seu povo, para a sua cultura, para todos nós. Não consigo também... Portanto, esse é um compromisso. Tudo quanto estamos fazendo é ainda pouco. Estamos só começando e estamos muito atrasados. Sabemos disso, sabemos que estamos atrasados. Mas vocês também nos ensinam a paciência da vossa resistência. E o tempo é algo que um dia ainda vai tornar toda esta história de 500 anos uma história ínfima, espero eu, numa história mais vasta, que emancipe todos aqueles que a viverão, como nós estamos a viver no momento do presente. Façamos no presente aquilo que nos compete e utilizemos essa sabedoria, que é muito emocionante aprender com vocês, uma sabedoria que faz com que, precisamente, ancestralidades nos ensinem e inseminem este presente para esse futuro que desejamos construir. Essa forma que vocês têm de habitar, de morar no tempo, é um grande ensinamento. E é um grande ensinamento que resistiu a 5 séculos que o tentou exterminar. Essa resistência é um grande aprendizado para qualquer forma de vida hoje, no presente do nosso planeta. E imaginam também, e aí vou cruzar agora e vou passar o registro para o meu registro pessoal, de um português que chegou ao Brasil há 4 anos e que está a construir um projeto com os meus colegas aqui, as minhas colegas, no Instituto Moreira Salles. Imaginem a emoção que é para mim saber que pessoas que partiram da mesma terra onde eu nasci chegaram aqui há 500 anos e não aprenderam com tanto que tinham para aprender. Porque a sabedoria que havia e que existe e que sobrevive nas vossas culturas é um ensinamento. E esse ensinamento é uma grande emoção e é um sinal de um outro atraso que, precisamente, uma pessoa como eu hoje tenho o privilégio de vos conhecer, de vos ouvir, de vos escutar e de convosco aprender. Isso, portanto, quer em termos pessoais, quer em termos institucionais, é uma ocasião que não pode ser... que só pode criar novas ocasiões. É da vossa ancestralidade que o futuro se pode construir, se pode desenhar. E as instituições também. Muito obrigado por ajudarem nisso. João, muito obrigado pela sua fala.
fico muito feliz com ouvir isso e eu acho que com essas palavras de compromisso também do Instituto, em relação à continuidade de pesquisas, em relação à continuidade de trabalhos, com as pesquisas também já realizadas, eu encerro. Então, vamos encerrar esse nosso encontro. E só avisar que vai ficar gravado, para quem não assistiu, não pode assistir, né? Vai ficar gravado em nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada a todos e todas. E, enfim, teremos outros, então.